Saiu uma notícia há uns 2 dias atrás, né, a respeito do governo querer rastrear, né, contratar um programa para rastreabilidade de criptomoedas. Não foi só Bitcoin, né? Quando você lê o edital, você vê claramente que eles também têm interesse em outras criptomoedas, além do Bitcoin. Mas isso é uma coisa interessante, porque mostra um pouco da desinformação que se tem a respeito, né, do Bitcoin e de outras cripto. Mas vamos falar especificamente do ecossistema Bitcoin, que é a especialidade aqui do meu canal. Falando do ecossistema Bitcoin, a gente tem que entender, primeiramente, que existem. É bem mais interessante quando a gente classifica o Bitcoin em Bitcoin com B maiúsculo e o Bitcoin com B minúsculo. E qual seria a diferença nessa classificação, né? A diferença é que o Bitcoin com B maiúsculo é todo o ecossistema do Bitcoin, que inclui também redes como a Lightning Network, que é como se fosse um pixel, equivalente ao pixel ali para pagamentos instantâneos utilizando Bitcoin. E a gente também tem a rede Liquid, que é uma rede especializada em ativos. Lá você encontra o real na forma de DPix, você encontra dólar na forma de USDT, você encontra outros ativos lá dentro também que você consegue acessar para fazer investimentos, por exemplo. E todo esse ecossistema, né, que entra a rede base ali do Bitcoin, que a gente já conhece, que muitas pessoas chamam de a rede on-chain do Bitcoin. A gente também tem essa rede Lightning, que é o Pix, e a Liquid, que é de outros ativos. Quando a gente fala de todo esse ecossistema do Bitcoin, existem algumas coisas que é importante saber. Por exemplo, muita gente acha que comprar o Bitcoin ele é suficiente, por exemplo, para dar uma anonimidade, né? Você ser anônimo ali dentro da rede. E realmente é. As carteiras do Bitcoin, elas são chaves públicas, né? Que são protegidas por uma chave privada. Essa chave privada, ela deriva várias chaves públicas, né? Que essa chave pública você pode utilizar para receber pagamentos no Bitcoin. E tudo isso é público, né? Essa troca entre as carteiras e a quantidade de Bitcoin que é passada de uma carteira para outra, ela é pública. Então, beleza, você consegue ser anônimo, mas ela não é privada. Como que seria uma boa analogia, né, disso? Uma boa forma de explicar é que existe uma diferença entre ser anônimo e ser confidencial. Anônimo, você muitas vezes sabe, é como uma pessoa que, por exemplo, utiliza um apelido na internet. Você pode não saber quem é aquela pessoa, mas muitas vezes você sabe o que ela comentou, que postagens ela curtiu, principalmente agora que o Instagram ele denuncia, né, as coisas que você curte, o que você comentou. Então você sabe o que ela está fazendo, mas você não sabe quem está fazendo. É isso que ocorre dentro da rede Bitcoin. Mas dentro do ecossistema Bitcoin existem soluções, como por exemplo da rede Liquid, em que dentro da rede Liquid existe confidencialidade. Você sabe, por exemplo, que duas carteiras ali fizeram uma troca, e são carteiras anônimas, mas você não tem como saber, por exemplo, o que foi trocado. Porque existe uma confidencialidade dos ativos que foram trocados e da quantidade que foram trocados. Então, tudo bem, o governo ele pode fazer um edital para tentar arrumar uma solução para rastrear esses ativos. Isso é possível, hoje já existem soluções como a Arcan, você consegue rastrear operações dentro da rede Bitcoin com um sistema chamado Arcan, mas a partir do momento que uma pessoa ela migra dentro do ecossistema do Bitcoin para outras redes, como por exemplo a Liquid e a Lightning, você perde essa rastreabilidade. Isso é interessante porque, por exemplo, se você tem uma carteira de Bitcoin e declarou para o governo quais são as suas chaves públicas para o governo e essa informação ela vaza, então agora, inclusive pessoas que podem ter más intenções, elas estão com acesso à quantidade do seu patrimônio e em qual chave pública ela está, você pode, por exemplo, quebrar o histórico de transferências desse seu patrimônio através das outras redes dentro do ecossistema do Bitcoin, como a Liquid, e transferir para uma nova chave, uma nova carteira, né, no próprio ecossistema do Bitcoin, e quebrar essa rastreabilidade. Isso vai lhe trazer muita segurança.
Então, a partir do momento que, por exemplo, uma pessoa mal intencionada for verificar aquelas suas chaves públicas, para saber se você, por exemplo, imagina, vazou dado seu do governo, como já vazou recentemente e foi publicado, né? Tá em toda a internet, só você pesquisar. Se vaza seus dados, então tem o seu nome completo, tem o seu endereço e a pessoa tem acesso a saber a quantidade, de, por exemplo, de bitcoins que você tem guardado, ela pode tentar invadir a sua casa. É um exemplo, né? Então, na hora que você transfere para uma outra chave, uma outra carteira, e você passou por outras redes como a Liquid, isso limpa o histórico. Ela quebra esse histórico de transferências. Então, mesmo que a pessoa rastreie, né, uma pessoa mal intencionada rastreie as suas transferências, vai ter uma hora ali que vai ser quebrado. E aí ela perde a continuidade. Não tem como ela saber o restante daquele histórico das suas transferências. Então você consegue ficar protegido novamente. E aí, agora numa nova chave pública, uma nova carteira, com tudo bonitinho. Muitas vezes não precisa nem trocar a chave privada, tá? Porque uma única chave privada, ela gera várias e várias e várias e várias chaves públicas. Mas se você quiser, você pode gerar uma nova chave privada, e aí fica mais seguro ainda, né? É uma nova chave privada, com novas chaves públicas, novas transferências e com a rastreabilidade, né? Com o histórico dessas transferências quebrado pela utilização de outras redes. Então, existe formas, de fato, de você quebrar o histórico, e isso para trazer uma proteção para o seu patrimônio, uma proteção para você. E essa medida do governo, ela na verdade vai pegar... vai conseguir rastrear o patrimônio das pessoas que elas não entendem bem como funciona isso. E é por isso que é interessante quando a gente vê uma notícia dessa, porque no passado a própria Receita falou que já sabia, já conseguiria fazer isso, né, de forma tranquila, já teria os métodos dela. E quando a gente vê uma notícia dessa, a gente vê que até mesmo o próprio governo ele ainda está aprendendo, né, está começando a se desenvolver, está começando a entender um pouco mais agora como que funciona todo o ecossistema, principalmente o do Bitcoin. E se você quiser saber mais sobre essas transferências, a utilização de outras redes como a Liquid, a Lightning, como comprar Bitcoin, como vender Bitcoin, como proteger principalmente, como saber, como entender as melhores práticas, né, de segurança para proteger o seu patrimônio, existe um treinamento meu que é o Fortaleza Bitcoin, que você acessa tanto por esse QR Code como o link que eu vou deixar aqui na descrição. É um treinamento que você pode fazer parcelado em até 12 vezes e que ele está sendo construído e desenvolvido neste exato momento. Está sendo feita a entrega dos módulos, tanto da parte mais básica do Bitcoin, como também a parte de segurança operacional, como você movimenta o Bitcoin entre várias redes, como você pode comprar, como você pode vender seu Bitcoin. Inclusive, estou desenvolvendo mais um módulo, que é o módulo de como você consegue gastar, né, o seu Bitcoin sem precisar vender o seu Bitcoin, que é utilizando o seu Bitcoin como colateral para conseguir crédito, né, empréstimo, seja para cartão de crédito ou empréstimo mesmo pagando juros, e aí você não precisa se desfazer dos seus Bitcoins, você consegue ter acesso àquela parte daquele poder de compra dos seus Bitcoins, do seu patrimônio, sem se desfazer do seu Bitcoin, o que é muito bom, porque aí você consegue ter uma exposição à volatilidade, às variações, ao crescimento do patrimônio do Bitcoin, e você consegue ter também acesso à parte daquele poder de compra para poder fazer compras eventuais, pagar uma conta de luz, comprar um carro, comprar uma moto, fazer um investimento pontual, comprar um imóvel, sem se desfazer dos seus Bitcoins, né? Mantendo a posição que você tem em Bitcoin e se aproveitando da valorização que eles têm ao longo do tempo. Então, se você quiser saber mais, basta você mirar o seu celular agora aqui no QR Code que aparece na sua tela ou acessar o link que tem na descrição para comprar e garantir a sua vaga no treinamento Fortaleza Bitcoin. Eu sou Ivo Maia, se você quiser saber mais informações sobre Bitcoin, me segue nas redes, tudo o Ivo Maia, tem todas as redes aqui na descrição desse vídeo. E me segue também aqui no canal para você ficar sempre informado, né, de novos vídeos, novas informações e tudo mais. Então, até a próxima, te vejo no próximo vídeo.